Olá. O princípio da ampla defesa, que é um corolário, do devido processo legal, do chamado due process of law, sempre foi considerado, nas principais constituições do mundo, inclusive a brasileira, um dos princípios mais basilares, mas nem sempre foi respeitado como se deve. E nesse vídeo eu vou falar o porquê que nem sempre o devido processo legal ele é respeitado e que pode ser que o Supremo Tribunal Federal esteja a dar um grande passo na concretização e na efetivação ao respeito a esse princípio tão basilar do processo. Bem, um grande filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche dizia que alguns autores, e podemos dizer até algumas ideias, já nascem póstumas. O que ele queria dizer com isso? Algumas ideias eram tão à frente, ou alguns autores pensavam de forma assim tão à frente das pessoas, da sociedade da sua época, que o seu pensamento, a sua ideia, só seria melhor compreendida anos ou às vezes décadas, séculos depois. E o tema desse vídeo talvez retrate um pouco isso. Engraçado que eu me lembro, desde da minha graduação, quando eu assisti ainda às famosas audiências obrigatórias dos escritórios modelos das faculdades de Direito, eu era obrigado a assistir algumas audiências. Eu me lembro que assim que acabava uma sustentação oral de um advogado que fazia perante os tribunais, ou o Tribunal Regional Federal, ou os tribunais de justiça, imediatamente, o relator já proferia o seu voto. Eu ficava pensando, olha, se a Constituição garante a ampla defesa, o contraditório, como corolários do princípio do devido processo legal, que, sem inobservados, maculam todo o processo, e se o relator, assim como os demais juízes de segundo grau, desembargadores ou até ministros dos tribunais superiores, já chegam com o seu voto pronto, será que esse princípio do devido processo legal, da ampla defesa, será que eles estão sendo realmente respeitados? E eu ainda, na época, como um jovem estudante de direito, neófito ainda, ficava intrigado, achando estranho aquilo, um advogado falando, e simplesmente os julgadores nem prestavam muita atenção, porque os seus votos já estavam prontos e eles não iriam mudar. Isso se torna ainda mais grave quando vemos que essa prática se repetia e ainda se repete nos tribunais superiores, incluindo o próprio Supremo Tribunal Federal. E assim que fiz mestrado, doutorado, me tornei professor universitário, e esse era um tema que volta e meia eu falava com os meus alunos, que achavam um absurdo, que achavam uma vergonha que isso acontecesse nos tribunais brasileiros. E eu já falo isso há alguns anos. E agora tive a gratíssima surpresa de ler nos jornais uma entrevista do ministro Roberto Barroso, dizendo que estava propondo uma mudança, digamos, da logística, do Supremo Tribunal Federal, e obviamente que essa mudança poderia provocar um efeito cascata nos demais tribunais, ou seja, que todos replicassem essa proposta do ministro Barroso. E qual era então essa proposta do ministro Roberto Barroso? A proposta é justamente essa, que seja marcada um dia para a sustentação oral dos advogados ou do advogado naquele processo. Feita a sustentação oral de um ou de dois, ou de quantos forem daquele caso, o processo volta concluso ao relator para que ele peça novo dia, ou mesmo que seja na semana subsequente, para que, no mínimo, o relator e os demais julgadores possam refletir sobre o que foi dito pelos advogados. Por quê? Das duas, uma. Ou, se a sustentação oral não serve de nada e não vai mudar voto de ninguém, é melhor tirá-la dos códigos, dos procedimentos e afins, porque ela simplesmente está atrasando o processo e prejudicando a sua celeridade. Como eu não concordo com essa posição, como eu acredito que uma boa sustentação oral pode sim mudar o entendimento de um julgador, penso que essa medida do ministro Barroso possa ser
de extrema felicidade, possa ser muito salutar. Ainda mais no Supremo Tribunal Federal, que temos a possibilidade de assistir os julgamentos, né, pela televisão, acho que se torna muito bacana, muito interessante, até proporcionando aos ministros, propiciando a eles que possam depois elaborar com mais calma os seus votos, a partir de tudo que foi produzido, obviamente, e às vezes amplamente produzido no processo, mas também na sustentação oral. Nós sabemos que o direito ele não é só papel, né? A oratória, a retórica, a linguagem, tudo isso faz parte do direito. Você ser capaz de argumentar e de mostrar aquilo que você entende, a forma pela qual você pensa aquela questão, é muito importante. Até porque a linguagem escrita não é igual à linguagem oral. E muitas das vezes, na linguagem oral, é que nós conseguimos, muitas das vezes, nos fazer entender. Muitas das vezes, o tom pelo qual falamos, a forma pela qual explicamos na linguagem oral, né, se torna mais simples, ou nós conseguimos nos expressar melhor, muitas das vezes, do que simplesmente escrevendo. Portanto, se a ideia é garantir sempre aos participantes do processo a ampla defesa, né, a possibilidade de produção de provas em todos os meios admitidos em direito, e a sustentação oral, portanto, é um deles, nada mais justo que ele possa fazê-lo e possa minimamente esperar o respeito. Como eu falei lá no início, eu me lembro de algumas sustentações orais que eu tive o desprazer de assistir, enquanto o advogado vociferava, tentando explicitar aquilo que ele entendia, a forma correta que ele achava. Eu vi, às vezes, julgadores comendo sanduíches, pedindo para garçom trazer bebida, uma água, um suco, um café, enquanto o advogado que estava a fazer a sustentação oral tentava expor da melhor maneira o seu pensamento. O que, obviamente, já era uma falta de respeito, e quando ele simplesmente terminava a sustentação, o relator, ou às vezes outros julgadores, né, que nem te prestaram atenção, pegavam os votos que já estavam prontos, simplesmente liam e era um grande faz de conta. Então, penso que o ministro Luiz Roberto Barroso, ele dá um passo bem grande, mas bem grande mesmo, para dar concretude, para concretizar esse princípio constitucional, que no meu entendimento, e olha, de mais de uma década, era e ainda é completamente vilipendiado, especialmente pelos tribunais de segundo grau e tribunais superiores. E quem defende o direito defende sempre o sentido correto do texto constitucional. E, nesse caso, o sentido correto do texto constitucional é, sem dúvida alguma, o sentido que o ministro Barroso está a dar, ou seja, salvaguardar o direito dos participantes do processo de que o seu advogado, né, que o representa, possa fazer a sua defesa, possa fazer a melhor argumentação possível, oral, e que tenha garantido que minimamente os julgadores irão prestar atenção, irão dar alguma atenção e talvez possam até refletir no seu entendimento para que só a posteriori eles possam elaborar os seus votos. É aquela ideia, né? Para a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Esse brocado romano um pouco machista, né? Mas que em alguns casos do direito funciona muito bem, como nesse caso. Não basta os ministros, os juízes, os desembargadores serem honestos e falarem que respeitam a ampla defesa contraditória. Eles têm que demonstrar isso. Eles têm que mostrar que prestam atenção nos argumentos, mencionam aqueles argumentos da sustentação oral nos seus votos, porque isso garante o quê? Um sentimento, mesmo daquele que perde, de que minimamente teve o seu direito realmente analisado pelos julgadores. Parabéns a esse início, então, desse trabalho do ministro Barroso como presidente, desse mandato do ministro Barroso como presidente do STF, então que o ministro Luiz Roberto Barroso possa continuar trazendo esses bons ventos do respeito
ao princípio da ampla defesa, do respeito ao sentido correto do texto da Constituição. Parabéns ao ministro. Se eu já critiquei e critico uma ou outra decisão que, no meu entendimento, é muito carregada no ativismo judicial, nessa o ministro Barroso foi simplesmente perfeito nas suas colocações. E, portanto, que os demais ministros possam acompanhar esse entendimento e, desde então, possam, a partir de, possam começar essa nova forma de se pensar o direito, de se pensar a ampla defesa nos julgamentos nos tribunais. Eu gostaria muito de saber também a sua opinião. O que você acha sobre essa medida do ministro Barroso, essa sugestão? Escreve aí pra gente, que eu quero ler o que você entende, o que você pensa sobre essa sugestão do ministro Barroso. E não esqueça de nos seguir aqui no YouTube e em todas as nossas redes sociais do Hipojura Educacional. Um grande abraço e até mais.